Tu és fiel a nós, mesmo nós sendo tão pecadores, Senhor, e tão falhos, Pai, tão errantes, Jesus. Mesmo assim, o Senhor ainda tem misericórdia de nós, Jesus. E ainda nos ama. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho por você. Quero te adorar, Jesus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia! Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Como tu és bom, Filho. Mesmo sendo tão pecador, tão falho, Jesus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho perder. Eu quero te adorar, Jesus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, Jesus. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Permanece fiel, Jesus. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, Jesus, nós te bendizemos. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor.
fiel a mim. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Como nos alegramos, Senhor, quando sentimos o calor do Teu Espírito envolvendo a Tua igreja, envolvendo o nosso coração, envolvendo, Senhor. Como é bom sentir a presença do Teu Espírito Santo. Oh, Jesus, sabemos que a Tua palavra é tão fiel, Jesus. É tão fiel. Que mesmo quando vemos que coisas ruins nos acontecem nos tempos de hoje, a Tua palavra nos ensinou, nos mostrando que isso aconteceria, para que o Teu povo, os Teus escolhidos, pudessem estar preparados para esses dias maus. É verdade, Deus, olha isso. Tu és tão fiel, Senhor, que o Senhor prepara o Teu povo para que não seja enganado por homens fraudulentos, por homens maus que já estão por aí. Pensando somente no ter e esquecendo do ser da sua igreja. Esquecendo que nós primeiramente devemos ser de Deus, ser servo, ser aprovado, ser obediente, ser temente. E na tua palavra. E quer encontrar um povo, né, sem mácula, sem malícia. Quer nos achar, né, piedosos, em santidade, para que de fato sejamos por Ele, né, recebidos na glória. E esperamos novos céus e nova terra. Aleluia. Porque tudo isso aqui vai ser aniquilado. Ou seja, vai ser destruído. Alguns soberbos, né, dizem, imagina, Deus vai acabar com o mundo. Deus não acabou uma vez só. Deus já acabou outras vezes, né? Com grandes cidades até mesmo. Sodoma e Gomorra, Babilônia, né? E o que dirá do mundo antigo, né? Quando veio o dilúvio. Naquela época o mundo acabou em água. E dessa vez vai ser desfeito em fogo, né? Não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. E os que estiverem aqui vão ser consumidos juntos. Amém? Então estejamos na glória com Jesus. Nós vamos adentrar. E para adentrar, nós temos que viver em obediência. No Salmo 122, não precisa abrir, aqui, ó, a Bíblia está aqui, gente. Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor representa a denominação, a igreja que nós congregamos. E nós temos que nos alegrar. Porque alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Então temos que ir à casa do Senhor com alegria. Porque tudo isso agrada a Deus, né? Só de pensar o sacrifício de Cristo Jesus, eu estava vendo um vídeo agora há pouco do Oficina G3, um louvor que chama-se Espelho, é antigo, um louvor antigo. E eles fizeram um vídeo, eu estava até comentando com a minha esposa, né, amor? Foi. O quão bonito que ficou, mostrando as pisaduras de Cristo Jesus, todas as etapas, né? Ele nasceu, viveu e morreu por nós. Esse é o louvor. Então, Jesus nasceu, viveu e morreu. Ele nasceu para que se cumprisse o que havia sido dito pelos profetas. Que ele viria, o Messias viria. Ele cresceu para cumprir toda a lei, aquilo que nós não podíamos. Ele cresceu, se tornou homem, adulto, uma pessoa consciente, por isso ele se batizou com 30 anos de idade. Porque um recém-nascido, como que eu posso levar um recém-nascido para ser batizado se ele não sabe nem falar? O que um bebê oferece? Que tipo de consciência tem um bebê? Então a gente só pode se batizar acima dos 12 anos porque nós já temos consciência daquilo que queremos ou não queremos. Quer dizer, eu quando eu acabei de nascer me levaram num lugar, jogaram água em mim, mas eu não sabia por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu não queria aquilo. Eu nunca aceitei aquilo.
Mas por que me colocar ali? Então Jesus nos dá esse ensinamento nas suas escrituras, de que o batismo tem que ser algo consciente. Algo no qual eu e você temos a certeza, é isto que eu quero, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Então, para ser batizado, para eu poder descer as águas, eu tenho que crer que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Aí eu posso sim descer as águas. Então Jesus deixou um grande exemplo. Ele se batizou aos 30 anos de idade, mostrando que é para a pessoa já ter uma consciência adulta. A pessoa tem que já ter a certeza do que está fazendo. Porque o batismo é um só. O batismo que eu digo é esse batismo, o batismo de João. Amém? O batismo de Cristo Jesus. Então ele veio e fez tudo isso para nós. Ele nos orientou em todas as coisas. As bem-aventuranças. Nos ensinou a sermos pacificadores. Até mesmo ser sofredores por causa do Evangelho. Nos ensinou que seríamos perseguidos por amor dele. Quando ele diz perseguido, é no pregar a palavra, pregar a verdade do Evangelho. Não é esses que têm sido perseguidos, alguns pastores que têm sido presos porque têm cometido atrocidades nesse mundo. Porque têm, na verdade, querendo encher os seus bolsos, correndo atrás da concupiscência da carne. E aí depois vem falar que, estou sendo perseguido porque a palavra diz, não, mentira. Perseguido por pregar a verdade. Anunciar o Evangelho, quando o Evangelho diz, olha, não faça isso, e você vai e prega. Não, é para fazer isso. Este é o Evangelho de Jesus. E por isso que Jesus foi crucificado. Porque os fariseus, os escribas da época, os saduceus, eles eram entendidos na letra, e eles não se conformavam com a doutrina de Cristo Jesus. E sabe qual era a doutrina de Jesus? Hoje se tem dito tantas doutrinas, né? Foi até dito nessa noite. Nós vamos por aí, numa igreja, a doutrina do terno e da gravata. Se o pastor não usa terno e gravata, não prega. Porque o terno e a gravata é que prega. Então você tira o terno e a gravata, põe no púlpito e manda pregar para a igreja. Noutra igreja, a mulher tem que usar saia até o tornozelo. Não é assim? Quem já viu igreja assim? Existem lugares que não se pregam nenhum versículo da Bíblia. Só se tem revelações, profecias. Existem lugares que eles lêem só um trecho. Eles pegam um trechinho, que é pretexto para heresia, e depois só fica curando. Como se Jesus fosse um curandeiro. Não é assim? Quem tem visto igrejas dessa forma? Levanta a mão. Eu tenho visto um monte. E Jesus falou sobre tudo isso. Que está lá em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão aí não é o diabo. Ele está falando desses sacerdotes, mercenários, assalariados, que arranca a pele, arranca toda a lã da ovelha. Tem e não se contenta com o que tem e querem mais, e mais, e mais, e mais, e mais, mas não anuncia o amor de Cristo Jesus, que pregava de graça, nunca cobrou um tostão, e não cobrou nada para morrer na cruz por mim e por você. Morreu de graça, tudo foi de graça. Certa feita Pedro disse, de graça eu recebo e de graça eu dou, aleluia. E esse é o Evangelho de Jesus que nós anunciamos nesta noite. De graça eu recebo e de graça eu torno para vocês. A palavra que cura, liberta, sara e leva para o céu. O mais importante da mensagem da cruz é a salvação. Os frutos, o fruto principal que Jesus nos recomendou foi o fruto digno de arrependimento. Aí você vai ver os frutos do Espírito Santo. Lá não tem ostentação alguma. São 9 os frutos do Espírito Santo. E não há nenhuma ostentação voltada a bens materiais. Mas hoje as igrejas só veem Deus na vida daquele que está prosperando financeiramente. E Jesus não prometeu nada disto.
Jesus não falou nada acerca disso. Quando eu leio os versículos, eu vou lendo os capítulos, eu me enrolo na palavra e falo, Senhor, mas aonde que está esse evangelho medíocre que tem sido anunciado nesses tempos? E nós não encontramos. E nós reviramos então as páginas. E sabe o que nós vemos? Apóstolos que foram crucificados de cabeça para baixo. Vocês sabem disso? Apóstolos que foram degolados. Vocês sabem disso? Foram cortados ao meio. Apóstolos que ficaram presos, sofreram as atrocidades. Nenhum deles tinha jatos. Nenhum deles, quando nós olhamos aqui, analisamos as escrituras, a gente fala, meu Deus. E nós vemos até o apóstolo Paulo ensinando Timóteo, prega o evangelho, mas sofre as perseguições, sofre as tribulações, mas cumpra a obra de um bom evangelista. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. É o evangelho de dores. Mas sabe onde que está a nossa recompensa? O nosso galardão, o meu galardão, o galardão dos que creem neste evangelho, está lá na glória. Esses que estão sendo galardoados aqui nesta terra, que estão desfrutando, vão ficar galardoados aqui. Eles não vão adentrar nas portas. Porque naquele dia Jesus vai falar assim, eu não vos conheço, malditos, apartai-vos de mim. Eles vão dizer, mas em teu nome nós pregamos a tua palavra, profetizamos, curamos. Eu não vos conheço. Mas eu preguei, eu não conheço você. Alguns encontram atalhos na Bíblia. Quando os discípulos voltaram para Jesus contando, nossa Senhor, nós vimos lá um pessoal lá, e em teu nome eles estavam expulsando demônio. Interessante aquela história, né? E Jesus diz, aqueles que são por mim não são contra mim. Deixa eles lá. Mas naquele dia, Jesus está sendo claro, deixa eles por enquanto aí. Eu quero ver naquele dia se vão entrar. E o Senhor está voltando. Hoje Jesus está mais perto do que ontem. Hoje Jesus está se aproximando para vir nos buscar. Ele está esperando, sabe qual o tempo que ele está esperando? O arrependimento. Porque ainda tem muitos que não se arrependeram de verdade. Estão vivendo numa iniquidade, vivendo na mentira. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que muita gente vai se perecer se continuar dessa forma. Abram vossas Bíblias lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Aleluia. Para que a gente venha entender tudo o que eu estou falando. Por esses dias eu tenho meditado grandemente nesse capítulo. 2 Pedro, capítulo 3. E aí eu fico procurando, às vezes, quando eu leio as Escrituras, 2 Pedro é lá perto da Epístola de São João, perto do Apocalipse, lá no fim da Bíblia, lá no finzão, lá no final. Isso, quase lá no alto. Antes da primeira Epístola de São João, está a 2 Pedro. Segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, às igrejas. A nós, para os dias de hoje, né? E a coisa mais linda é que a palavra se reflete em nós a cada dia, né? Quem já achou, diga, já achei. Glória a Jesus. Nós vamos ler aqui do versículo 8 em diante. Glória a Deus. Versículo 8 em diante. Mas amados, não ignoreis uma coisa que capítulo 3, versículo 8 em diante. Mas amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão,
e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, aleluia, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade, olha aí, Deus é longânimo, de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais das vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Jesus. Tudo que foi relatado, tudo que eu disse aqui, está escrito. E eu não enchi linguiça, não inventei nada. Eu não criei nada. Porque primeiramente eu não sou louco, porque como diz lá em Apocalipse 22, se eu acrescentar, vai ser acrescentado as maldições que estão nesse livro na minha vida. E se eu tirar, piorou. Então eu não quero. Eu respeito toda a escritura. E o que está escrito aqui eu testifico. E eu meditei nesses dias para trazer o que foi falado nesta noite. Nós estamos ao ponto de encontrar o fruto digno de arrependimento. Porque a vinda do Senhor não tarda, Ele virá. Mas nós temos tendo a oportunidade da longanimidade. Quem sabe o que é longanimidade? Paciência. Ele sabe esperar. Porque se Deus não soubesse esperar, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitos estão dizendo, Jesus está demorando para mim, ainda bem que Ele está demorando. Porque se Ele já tivesse vindo, eu teria perdido a minha salvação. Eu estou no Evangelho há 17 anos. Então se Ele tivesse voltado há 18 anos atrás, eu não teria mais a oportunidade. Sim ou não? Há quantos anos você se converteu a Cristo? Está entendendo por que Deus é paciente? Porque Ele tem sido longânimo? Porque o que parece estar demorando, mas